Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse domingão e um Acorda Vascão que já chega aí na sua casa, no seu trabalho, independente de onde você esteja, no ônibus, indo para algum lugar ou até mesmo no carro, cheio de informação. Iremos falar, é claro, aqui com vocês nesse Acorda Vascão sobre Renato Portaluppi. Renato Gaúcho que amanhã terá uma reunião com o presidente Pedrinho para definir o seu futuro. Renato está pertíssimo de ser o mais novo comandante do Vasco para a temporada de 2025 e, é claro, a gente vai trazer aqui nesse Acorda Vascão alguns relatos sobre esse profissional muito polêmico, né? Um profissional que não tem o clamor da mídia, mas que tem uma grande admiração, idolatria por parte de uma das maiores torcidas e dos maiores clubes do futebol brasileiro, que é o Grêmio. A gente vai falar muito sobre a questão de Renato Portaluppi, técnico que mais treinou o Vasco no século XXI, e, é claro, trazer também algumas informações sobre o nosso atual elenco. Novidades importantes, tem jogador aí que poderá ter o seu contrato rescindido, tem jogador que dificilmente permanecerá para 2025. Olha, meu amigo, um Acorda Vascão aí com muitas novidades e completamente imperdível para todos vocês. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no nosso canal, é claro, né, meu amigo, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui que você está assistindo agora é o Acorda Vascão. É o primeiro vídeo do nosso canal. Um canal que está aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que sai sempre pela parte da noite. Então, 3 vídeos, muita informação e muita vascainidade para todos vocês. Eu conto muito com a sua presença aqui no nosso canal nesse momento e de verdade mesmo, vambora dar uma moral pro canal do Gigante nesse Acorda Vascão. Sabe por quê? De uma forma especial, vou mostrar aqui para vocês exatamente nesse momento. Olha só, meu amigo. Olha só. 143.804 inscritos. O canal do Gigante Vasco, nesse momento, faltam menos de 200 pessoas para chegar aos 144 mil inscritos nesse domingo. A gente tem, como vemos, estamos comentando aqui com vocês, perdão, um número de visualizações absurdo. Top 3 do YouTube vascaínos. E um número de inscritos baixo diante disso. Então é o seguinte, você aí, torcedor vascaíno, que curte nosso canal, que gosta do nosso conteúdo, que está aqui sempre assistindo ao nosso canal do Gigante Vasco, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e de verdade mesmo, venha fazer parte da nossa família. É muito rápido, é muito fácil, perdão. É muito simples. É só você vir aqui, ó, nessa palavrinha, nesse botãozinho, inscreva-se para você ser um inscrito e ajudar o nosso canal. Show? Conto com você, hein, vascaíno. Vê lá, curta, se inscreva, compartilhe, ajude o nosso crescimento, faça parte da família canal do Gigante Vasco. Vamos que vamos então, vascaíno, sem muita enrolação, vou falar, é claro, logo de Vasco da Gama. Antes de entrarmos no assunto Renato Portaluppi, quero falar um pouquinho com vocês sobre o atual elenco do Vasco. Porque o Vasco hoje busca enxugar o seu elenco para a temporada de 2025, ou seja, o Vasco buscará liberar alguns atletas olhando para o ano que vem, assim como já fez com o Rojas, que não teve seu contrato renovado, assim como já fez com o Rossi, com o Galdames, ambos também, que tinham seus contratos sendo encerrados agora no dia 31 de dezembro e não terão os seus contratos renovados, prorrogados, mas o Vasco também buscará liberar a sua folha salarial com relação à rescisão contratual de alguns atletas. O caso, por exemplo, do Maicon, que é um jogador que o Vasco da Gama tentará aí uma rescisão contratual mútua, e outro nome que o Vasco da Gama também vem tentando exatamente essa rescisão contratual é o Emerson Rodrigues, Emerson Rivaldo Rodrigues, colombiano,
que pertence ao Inter Miami, ao clube de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, o Emerson Rodrigues, que assinou um contrato com o Vasco da Gama de empréstimo até o meio de 2025, ou seja, até o meio do ano que vem, que no seu contrato tinha um acordo prévio entre Vasco e Inter Miami de compra de 80%, perdão, dos direitos econômicos do jogador pelo valor de 15 milhões e 100 mil reais, e o Vasco pagando integralmente o salário dele, que hoje está na casa dos 250 mil reais mensais. O Vasco, entretanto, não tem o desejo de permanecer com o Emerson Rodrigues. Informações que o jogador está fora dos planos do Vasco para a temporada de 2025. É um atleta que dentro das quatro linhas, ao meu ver, até entregou suas limitações, não é nenhum craque, passa longe inclusive de ser craque, mas é um jogador rápido, quebrador de linhas, uma característica de ponta que o Vasco não tinha em 2024 e ajudou, principalmente naquele jogo contra o Atlético Paranaense São Januário, que ele marca um golaço, né? O Emerson Rodrigues, talvez, se mais utilizado, poderia ter ajudado ainda mais o Vasco nessa temporada. Foram 21 partidas, 11 jogos como titular e 10 oportunidades que saiu do banco de reservas. 2 gols marcados e uma assistência. Eu acho que é inegável, né? Estamos falando de um jogador que chegou no meio do ano e tem 21 partidas disputadas pelo Vasco, ou seja, ele foi uma peça muito utilizada. Entretanto, meu amigo, fora das quatro linhas, o Emerson Rodrigues é um jogador que traz muito problema, como todo bom e velho colombiano. Eu vou só ajeitar aqui porque eu tenho essa mania, sempre deixar as coisas nos conformes, né? Como bom e velho colombiano, o Emerson Rivaldo Rodrigues é um jogador problemático. E todos os problemas que o Emerson dá fora das quatro linhas fazem com que internamente o Vasco entenda que não é viável permanecer com esse jogador para a temporada de 2025. Então, com isso, hoje sim, nesse momento, a diretoria tenta a devolução do jogador antes do término do contrato. Lembrando que o Emerson Rodrigues foi cortado dos 3 últimos jogos do Vasco da Gama, não esteve presente na lista de relacionados, exatamente por conta de problemas extracampos. O Emerson Rodrigues falta um treino do Vasco num domingo, antes da partida contra a equipe do Botafogo, alegando que discutiu com a sua esposa e por isso não tinha condições de ir ao treino no dia seguinte, pois teria ido dormir tarde com a discussão. Isso não caiu bem dentro do Vasco da Gama. E além desse também, vários outros problemas que fizeram com que o Vasco entenda hoje que não é viável a permanência de Emerson Rodrigues para 2025. E se o Vasco ele não quer o Emerson Rodrigues, ele quer um jogador, mas tem dificuldades para a sua permanência, que é a questão de Hugo Moura. O atleta que está emprestado pelo Atlético Paranaense ao Vasco até o final do ano, nesse momento não tem a sua garantia certa para a temporada de 25. O Vasco vem negociando com o Atlético Paranaense essa possível permanência. No acordo de empréstimo entre Vasco e o clube paranaense, né? O Vasco deveria pagar 1.800.000 reais pelo Hugo Moura, mas só efetuou 750 mil reais. Exatamente por conta disso, o Vasco precisa equacionar a dívida para negociar uma possível extensão de empréstimo. Inicialmente, a gente teve a informação que o Vasco ele havia colocado no contrato do empréstimo a obrigação de compra, mas isso não aconteceu. Nesse momento, o Hugo Moura estará retornando ao Atlético Paranaense para a temporada de 2025. E antes, é claro, né, de tentar ou renovar o vínculo contratual ou comprar o jogador por um valor abaixo daquilo que foi inicialmente colocado na mesa, na opção de compra, o Vasco da Gama tem que negociar essa dívida que tem com o clube Atlético Paranaense. Então, exatamente por isso, o Vasco vem buscando sim equacionar essa dívida. O atual vínculo do jogador com o Vasco vai até dia 2 de janeiro. Essa negociação pela renovação contratual está completamente travada e o Vasco vem tentando entender melhor junto ao Atlético Paranaense o que poderá fazer para manter o Hugo Moura dentro do elenco. O Vasco se representa nesse próximo dia 6 e quer ter o Hugo Moura dentro do elenco que estará se apresentando. Show, vascaíno? Deixe, é claro, a sua opinião nos comentários se vale a pena, né, o Vasco fazer essa forcinha para contar com o futebol de Hugo Moura para 2025. Certo é, independente do Hugo Moura, quem vai estar se representando aí no CT Moacir Barbosa nesse finalzinho de dezembro, meu amigo, é, no caso, o Riquelme, sim, o lateral esquerdo, cria da base vascaína, que tem como um dos grandes admiradores
do seu futebol, Felipe Maestro, e tem como também talvez um dos grandes exemplos do seu futebol, o mesmo Felipe, meu amigo torcedor vascaíno, ele estará retornando ao Vasco após um empréstimo para o Sport. Riquelme retorna ao nosso Cruz Maltino, talvez com mais uma possibilidade na sua carreira de mostrar o futebol que a gente sempre esperou que ele viesse a apresentar dentro das quatro linhas, e infelizmente, olha, nunca apresentou, tá? Ou apresentou e depois da lesão que felizmente sofreu, sumiu. Certo é, uma expectativa grande, uma esperança de talvez Riquelme voltar a apresentar um bom futebol e entender um pouquinho se será que aquele lateral esquerdo tão promissor da base, enfim, vai chegar no profissional. Ele deu uma entrevista para o pessoal da BTB Esporte, um jogo beneficente que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, exatamente falando sobre o retorno do Vasco ao Vasco. E a gente traz as palavras de Riquelme aqui a vocês. Cara, o meu futuro eu deixo na mão de Deus. Vou me apresentar no Vasco, né? Não sei o que vai acontecer, eu tenho contrato. Espero muito ficar, espero muito ajudar. Tenho uma gratidão enorme pelo clube e pela torcida também. Gosto bastante. Então eu deixo meu futuro na mão de Deus e fico esperando aí, eu aguardo. Que seja um 2025 maravilhoso para mim, que seja 2025 maravilhoso para o Vasco. O clube merece e fico muito feliz também de ter tido essa experiência nova, de jogar em outro lugar, o Sport Clube gigantesco. Conseguimos o acesso, graças a Deus, botamos o esporte onde nunca deveria ter saído. E espero me apresentar, estou bem fisicamente. E foi o que eu falei, eu deixo meu futuro na mão de Deus, ele sabe o que é o melhor. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês puderam ver aí, né? Realmente uma expectativa do Riquelme em retornar ao Vasco. A gente espera que ele possa apresentar, volto a repetir, aquele futebol que um dia o vascaíno esperou que ele viesse a apresentar. Tá confiante? Acha que o Riquelme vai desenvolver o seu futebol aqui no nosso Cruz Maltino? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E para fechar aqui com vocês esse Acorda Vascão, vamos falar sobre ele? Vamos embora? Vamos falar sobre Renato Portaluppi? Porque meu amigo, esse projeto Renato no Vasco tá funcionando, tá adiantando e tudo indica que irá acontecer. Renato Gaúcho estará aí amanhã, segunda-feira, se reunindo, tá, com a diretoria de Pedrinho para negociar esse retorno ao Cruz Maltino depois de exatamente 16 anos. A última vez que Renato Gaúcho comanda o Vasco da Gama foi lá em 2008, quando o Vasco, na época, cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo aí com informações dadas pelo GE, Renato Gaúcho e Pedrinho se falaram pela primeira vez lá na última quinta-feira, há exatamente 3 dias atrás, e através de uma ligação. Pedrinho ele apresenta o projeto ao Renato Gaúcho e sinaliza o interesse em tê-lo como o técnico desse projeto em 2025. O Renato se mostra muito animado, mas diz que daria um retorno até o final de semana. Esse retorno foi dado ontem e automaticamente com o retorno do Renato, uma reunião foi marcada com a presença dele na próxima segunda-feira. E de acordo aí com o apurado pela Super Rádio Tupi na noite de ontem, Renato Gaúcho já começou a fazer as suas primeiras exigências para ser o novo técnico do Vasco. Quais são elas? Trazer a sua comissão técnica que é formada especialmente por 2 auxiliares, que é Alexandre Mendes e Marcelo Salles, auxiliares esses que já estão com o Renato Gaúcho há muito tempo, e o Renato ele não tem como realizar o seu trabalho sem a presença de ambos. Então, com isso foi colocado aí na mesa do Vasco da Gama, né? No caso, um pedido do Renato que foi exatamente a presença de Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Alexandre, informações aí da Super Rádio Tupi, é um profissional de confiança que acompanha Renato Gaúcho desde o início da sua carreira como técnico, e Marcelo, no caso Salles, se juntou à comissão de Renato nos últimos anos, após ele já ter se estabelecido no futebol carioca como técnico, tá? Marcelo Salles, inclusive, já trabalhou no próprio Vasco em 2014 como auxiliar. Na mesma função, Marcelo Salles também esteve na beirada de campo no Flamengo, também como auxiliar técnico, onde até chegou a comandar o time principal em algumas ocasiões, principalmente no Campeonato Carioca. Então teremos aí 2 auxiliares ao lado do Renato Gaúcho, é claro, caso as coisas avancem com o Vasco da Gama. E a expectativa também, meu amigo torcedor vascaíno, é que Renato Gaúcho possa até trazer um preparador físico, pois
Renato tem normalmente em sua comissão técnica outros membros que o acompanham. A ver aí como estará essa situação agora após a sua saída do Grêmio, se alguns profissionais ficarão por lá ou se eles o acompanharão nesse novo projeto que tende a ser no Vasco da Gama. Eu estou muito animado, como eu já falei com vocês, eu estou muito esperançoso com relação à situação do Renato Gaúcho. É um técnico muito criticado, gente, mas posso ser sincero, é uma crítica completamente desnecessária. Ontem eu tive acesso a uma imagem dos números do Renato Gaúcho no Grêmio. Gente, é maluquice. Quem critica o Renato Gaúcho, gente, pelo amor de Deus, cara, assim é... A nossa imprensa brasileira é nojenta e eu tenho que falar isso, porque a gente, desculpe o termo, pela saco de gringo, puxa saco de gringo, mas, cara, a gente não valoriza o nosso produto. Olha o Renato Gaúcho, de 2010 a 2023, sobre o comando Grêmio, gente. Me fala um time bom que o Grêmio teve, um time bom que a gente olhasse e falasse, caraca, o time do Grêmio só tem jogador craque. Nenhum. E o Renato em 2010 foi quarto lugar. Em 2013 foi segundo lugar. E só no Grêmio. 2016 foi nono lugar. 2017, quarto lugar. 2018, quarto lugar. 2019, quarto lugar. 2020, sexto lugar. 2021 ele pede demissão de campeonato. 2022 ele comanda o Flamengo e termina em segundo lugar. 2023 ele termina em segundo lugar. Renato Portaluppi. Renato Portaluppi. Em 2021 ele termina com o Flamengo em segundo, porque em 2022 ele estava com o Grêmio na Série B, onde ele pega o Grêmio depois de toda a enroscada que o Grêmio se meteu e sobe sendo vice-campeão da segunda divisão. E aí a gente critica, porque é brasileiro. Se fosse talvez um português chamado Renato Álvares, o vascaíno daria uma valorização. É um baita nome, com campanhas, todas elas nos últimos anos, grandiosas pelo Grêmio ou por qualquer outro clube por onde passou, onde o mínimo é a quinta, sexta colocação. Tá ruim pro Vasco? Se pegar os últimos anos do Renato, é quinto ou sexto lugar. Tá ruim pro Vasco? Acho que a resposta é, claro, é não. Uma das grandes críticas ao trabalho do Renato é o fato de ser brincalhão, de não dar treino, de ser praieiro. E o Maicon, ex-jogador do Renato Gaúcho no Grêmio, falou ontem ao Charla Podcast exatamente sobre esse lado do Renato. Será que Renato é realmente boleirão? Praieirão? Gosta de dar treino? É ruim? O Maicon falou e a gente, é claro, traz as palavras dele aqui a vocês. Do Renato, treinador, porque você foi capitão dele e falou por 5 anos e você definiu o Renato ao lado do Muricy, os 2 melhores treinadores que você já trabalhou. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, quando ele assume o Flamengo, parecia que o caminho natural do Renato, você estava até falando sobre isso ontem, né, Betão? Sim, era a seleção. Seria a seleção brasileira. Ele vai fazer um grande trabalho no Flamengo, vai para a seleção. E um treinador que não era cotado na época, que era o Dorival, que estava no Ceará, acaba, né, passando depois pelo processo de treinar o Flamengo e ir para a seleção, assim. O que você vê do Renato técnico de futebol, assim, que você pode falar para a galera? Que a galera comenta muito, mas assim, às vezes o estilo dele também ajuda o elenco e ajudou muito o seu elenco, né? Tem a questão dos treinamentos e tudo mais. O que você pode falar do Renato, treinador de futebol, e se muitas vezes ele é injustiçado pelo julgamento que fazem dele, assim? Então, assim, às vezes as pessoas escutam, eu passo uma coisa pra você sem eu saber o que tá acontecendo. É isso. Você já passou pra ele, que passa pra ele, então... Virou verdade. Vira Telefone sem verdade, fio, né? um telefone sem fio, e às vezes a pessoa acaba falando uma coisa que ela não sabe. Sim. Então, assim, cada treinador tem a sua maneira de treinar o time. Se é certo ou errado, é o nome dele que tá em jogo ali. E o Renato não pode ter conquistado tanta coisa no futebol e não saber treinar o time. Pô, exatamente. Eu não consigo entender isso. É um absurdo. Ele tem a maneira dele de treinar o time, que ele acha que aquilo ali vai ser bom. E a gente tem que acatar, né? E às vezes as pessoas falam, o Renato não dá treino, o Renato não treina o time, o Renato quem treina é auxiliar, é né? só rachão, que não sei o quê. E é mentira. Ele treina de acordo com o que ele acha que aquilo ali precisa ser feito no jogo. Entendeu? E a gente foi campeão da Copa do Brasil assim, foi campeão da Libertadores assim, foi campeão da Recopa Sul-Americana assim, ganhou, e até a hora que eu fiquei, foram 4 estaduais, depois o Renato acho que ganhou mais 2, né? Ele saiu e voltou, acho que ganhou mais 2, acho que ano passado e esse ano. Então, assim, é um cara que, pra mim, assim, não...
eu não tenho como falar coisas dele, assim, porque pra mim foi um cara muito importante na minha carreira, lá no Grêmio, pra mim, foi um cara que foi muito correto comigo. Pô, você ser capitão de um time, de um treinador de ponta como ele é, entendeu? Então, assim, a gente sempre teve um diálogo muito bacana, principalmente em prol do time ali pra poder fazer o melhor. Uma das pessoas mais próximas dele, né? Não, e eu acho que o Maicon pode entrar naquele grupo de jogadores que o Renato ficou muito famoso por ser aquele técnico que indica jogadores que estão embaixo em outros clubes e ele dá confiança pro cara. Que isso acabou em algum momento sendo usado por nós na imprensa como uma forma de criticar o Renato. Ah, o Renato tem forma de recuperar, mas nem todo mundo ele recupera. Mas se você for olhar o número de jogadores, é maior até. Por exemplo, agora ele tentou o Rodrigo Caio. Sim. Era um exemplo recente agora, né? Ele deu uma oportunidade. O Rodrigo Caio tem questões físicas. Né? Mas você na época estava sendo até perseguido no São Paulo. Era uma questão até engraçada, porque os treinadores gostavam de você, escalavam você, e existia uma resistência da torcida, enfim. Você resolveu sair e deu uma resposta incrível no Grêmio. E entrou naquela conta do Renato, olha lá, o jogador que o Renato trouxe, que estava sendo mal aproveitado em outro clube, e ele explorou o máximo. Você... Moura, Cortez, na época do na Michael. real, eu cheguei antes do Renato. Sim. Era o Filipão treinador. Era o Mas Filipão, você já caiu nessa assim, conta do Renato. Mas assim, a hora que eu cresci também com o Roger, Sim. que quando o Filipão saiu, o Roger chegou, eu cresci. E o Renato foi aquele cara que falou assim, ó, pode ir. Sim. Entendeu? Foi o cara que falou, ó, pode ir que o que tu fizer vai dar certo. Então, assim, ele passou muita confiança, não só pra mim, porque ele chegou também no momento difícil que a gente estava no Campeonato Brasileiro e estava nas oitavas da Copa do Brasil. E ele passou confiança não só pra mim, mas pra outros jogadores que ele já tinha trabalhado, que ele já conhecia, e falou, vocês não desaprenderam a jogar, tá numa fase ruim, agora vocês jogam e aqui fora eu resolvo. E aquilo ali pra gente foi deu uma alavancada muito boa, porque a gente conseguiu realmente fazer o que a gente precisava. Você que trabalhou com vários outros treinadores, se você tivesse que destacar uma característica que difere o Renato de quem você já conheceu e que faz ele ser o cara que você mais curte com quem trabalhou, tem uma característica dele que é diferente dos outros? Sim. Assim, eu vou te falar porque no futebol você convive ali com 35 atletas, 30, às vezes até 40. E é muito difícil você lidar com todo mundo, porque só podem jogar 11. Vão pro banco hoje 12, né? Eu acho que são 12, ficam 23, né, na concentração. Só podem entrar 5. Antes eram 7 no banco, 1 era goleiro. Então só podia ir 6. No elenco de 30, então é muito difícil você agradar todo mundo. E o Renato consegue fazer com que esse ambiente fique leve. Até quem não tá jogando gosta dele, sabe que vai ter uma oportunidade a qualquer momento. Então, assim, além do grande treinador que ele é, porque você tem que também saber lidar com o grupo. Tem vários treinadores aí que eu já escutei e talvez eu não tenha tido a oportunidade de trabalhar para falar, eu não falo nomes, mas que são ótimos treinadores, mas não conseguem lidar com o grupo. Sim. Então, isso acaba atrapalhando também. Com certeza, as empresas hoje falam muito em gestão de grupo, sim. Um grande valor. No futebol a gente tende a diminuir isso, né? Vira... O cara que é o paizão. Leva pro paizão, E não, é muito difícil. Porque isso que o Michael falou, importante no futebol. Muita gente sem jogar. Sim. Você tem que manter aquela galera ativa, motivada. É um trabalho que o auxiliar ajuda muito também, o treinador nisso, né? Meu amigo torcedor vascaíno, então, assim, criticam muito, falam muito. E eu tô animado pra ver o Renato aqui no Rio de Janeiro. Sinceramente, tô animado pra ver Renato Gaúcho comandando o Vasco. Que vem, Renato. Vem. Pode vir, que eu tô numa expectativa muito grande. E você também está? Deixe a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Estamos fechando esse Acorda Vascão. Contando muito com a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso canal. De verdade mesmo. Não sai desse vídeo sem se inscrever, gente. Ajudem aí o nosso crescimento. Vamos bater logo essa marca tão legal dos 144 mil inscritos. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.